Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Natália Nóbrega, cofundadora da Rede, e hoje nossa convidada especial é a Camila Maciel, que além de trabalhar muito tempo com transmissão de energia e com HVDC, que é o tema da nossa conversa, em breve será professora do curso da Rede Negócios em Transmissão. Então, se você se interessa, procure a Camila nas redes sociais e também procure a Rede para fazer o curso com a Camila. A gente está gravando, é importante falar que a gente está gravando esse episódio agora no final de janeiro. O curso vai ser no meio de fevereiro, então corra. Camila, bem-vinda, obrigada por participar. Se apresente para os nossos ouvintes. Primeiro agradecer o convite, né? Sempre um prazer participar da Rede, que eu já conheço desde quando nasceu, né? Desde o comecinho, então é um prazer imenso fazer parte agora do podcast também, que eu sou uma ouvinte, então é um prazer enorme ainda falar da minha área, que eu sou apaixonada, que é transmissão de energia em HVDC, né? Que é a base da minha carreira. Então, eu sou formada em engenharia elétrica pela UFCG, atualmente faço também mestrado em engenharia elétrica pela Federal da Paraíba. Já trabalho há 10 anos com transmissão de energia em subestação, focada somente em subestação. A maior parte deles foi com construção, então já construí subestação de norte a sul do Brasil, literalmente, muitos projetos, e sempre da rede básica, né, de alta tensão, acima de 500 kV, e montei os dois bipolos em HVDC, em corrente contínua. Minha primeira obra, inclusive, foi um HVDC, foi a subestação de Porto Velho, que era o sistema do Madeira. Então, foi a minha primeira subestação, eu já peguei logo um HVDC, em corrente contínua. E a subestação que eu trabalho atualmente é um sistema em UHVDC, que já é ultra alta tensão em corrente contínua, que é a XRTE, que é Xingu Rio Transmissora de Energia, que eu participei desde o comecinho da obra, desde a construção na subestação de Xingu, e depois que energizou, acabei ficando para a operação, mas criou-se um departamento de engenharia de UHV, na ICT-Grid, um departamento totalmente novo, e alguns engenheiros que estavam na obra continuaram como eu. Então, hoje eu já faço parte da engenharia de UHVDC, então já não faço mais parte da construção, né? Então, já agora eu sou da engenharia que dá apoio à OIM do HVDC. Camila, só da sua apresentação eu já tenho dúvidas sobre transmissão. Tudo que eu sei de transmissão está no primeiro podcast que eu gravei com o Rômulo, então agora eu vou aprender mais um pouquinho. Você comentou que sua área era a de subestação, né? Exatamente. Se não é subestação, é o quê? Linha. Em transmissão tem as duas áreas. Você pode trabalhar tanto na linha ou na subestação. Então, geralmente, quem trabalha, que são áreas diferentes, são áreas complementares, né? Você tem a linha, tem a subestação, mas geralmente tem OIMs ou construção diferente, equipes diferentes que compõem a área, né? Então, tem o pessoal que trabalha em linha, o pessoal que trabalha em subestação. Eu sempre sou de subestação. Então, não tenho experiência nenhuma de linha. Me jogar na linha, eu não sei nem para onde vai. Então, tem o pessoal que trabalha na linha e o pessoal que trabalha na subestação. Nossa, interessante, legal. Camila, explica para os nossos ouvintes e para mim o que é o HVDC. Então, essa do HVDC é engraçado, porque a primeira palestra que eu dei sobre HVDC, né, na universidade que eu me formei, a primeira dúvida que perguntaram foi o que é que significa HVDC, porque para mim é tão normal, eu já trabalho há tanto tempo com isso, que gente, nem todo mundo sabe o que é que significa HVDC, né? Então, literalmente na sigla, né, é High Voltage Direct Current, que é alta tensão em corrente contínua. Então, isso aqui é o HVDC, a transmissão de energia feita em alta tensão em corrente contínua. Então, esse é o significado do HVDC. São linhas em corrente contínua, em alta tensão em corrente contínua. E aí, se não é em HVDC, é em baixa tensão em corrente alternada? Ou tem alta tensão em corrente alternada? A alta tensão em corrente alternada. É HVAC, High Voltage Alternate Current, que aí é alta tensão em corrente alternada. Que interessante. E é engraçado, porque a maioria das linhas é em corrente alternada. Eu nunca ouvi falar de HVDC?
Não, o Você vai... HVDC já, mas assim, o HVDC eu ouço porque eu te conheço, né? Mas Uhum. o de corrente alternada eu nunca tinha ouvido falar. Em inglês fala-se muito HVAC, né? Aqui a gente fala CCAT ou alta tensão em corrente CCAC. Então, a tradução em inglês seria o HVAC, né? Entendi, legal. E, Camila, qual é o principal benefício de fazer uma linha de transmissão para levar energia por grandes distâncias, né, em HVDC e não Então, bom, AC? em AC. Vamos lá. Uma das grandes vantagens do HVDC é que a partir de, geralmente, 1.000 quilômetros, isso depende muito do país que vai ser usado o HVDC, porque isso influencia o custo de aplicação do projeto. A gente faz uma análise de viabilidade econômica antes de decidir se vai ser em corrente alternada ou em corrente contínua. Por quê? Porque a subestação, que a gente chama de conversora, que faz a conversão de corrente alternada para corrente contínua e de corrente contínua para alternada, elas são extremamente caras. São subestações muito grandes, que precisam de filtro de harmônico, equipamentos com a tecnologia muito avançada, então são equipamentos muito caros. Aí, só que a partir de um determinado tamanho de linha, geralmente aqui no Brasil, 1.000 quilômetros, o custo que você vai ter na subestação, ele é compensado com a economia da linha. Por quê? Porque para você transmitir uma grande quantidade de energia em corrente contínua, você pode transmitir por uma única linha. Se você fosse transmitir em corrente alternada, você precisaria, para transmitir a mesma potência, várias linhas em corrente alternada. Além de ter muito mais linhas em corrente alternada, você ia ter que fazer compensação de reativos ao longo dessa linha. E na corrente contínua, não. Você manda de um ponto para outro sem limite de tamanho dessa linha. É tanto que a linha que eu trabalho tem 2.539 quilômetros. Então, você não tem limite de comprimento dessa linha, você não precisa fazer compensação de reativo no meio do caminho. Então, você transmite de um ponto a outro com perdas muito menores que se você fosse transmitir em corrente alternada. Então, para grandes blocos de energia, é bem mais vantagem transmitir em HVDC por isso, porque você economiza na linha, você vai ter só uma linha, ou seja, você vai diminuir a faixa, que a gente chama de faixa de servidão, que é aquela faixa para você dar manutenção da linha, né? Então, isso aí você diminui o impacto ambiental, o custo ambiental você economiza também, o impacto ambiental você diminui, porque você precisa de menos linha para construir, menos faixa de servidão, você economiza em cabo, porque linha de corrente contínua, você só tem o polo positivo e o polo negativo. Em corrente alternada, você tem um trifásico. Então, você teria as três fases. E o HVDC não, só tem os dois, positivo e negativo. Então, você economiza em quantidade de linha, em cabo e em faixa de servidão. Então, por isso que, economicamente, você faz esse balanço e acima de, geralmente, 1.000 quilômetros é mais vantagem HVDC do que HVAC, ou em corrente alternada. Interessante, Camila. E eu lembro da faculdade que linha é extremamente caro, né? Isso, exatamente, porque tem faixa de servidão, às vezes você tem que fazer subestações no meio do caminho para compensar reativo. Por quê? Porque a linha tem as linhas em corrente alternada, tem o fator capacitivo das linhas. Então, no meio do caminho, você tem que ter compensação reativa para conseguir transmitir por longas distâncias, né? Então, por isso que é bem mais vantagem nesses blocos grandes transmitir em corrente contínua. E aqui no Brasil, a gente, assim, resolve um problema grande de você ter um centro de geração distante do consumo. Então, por isso que você tem a vantagem de usar o HVDC. E quem que já usa? Eu acho que o que você comentou agora vai casar com essa pergunta, a próxima. Quem que já usa o HVDC? Aqui no Brasil, a gente já tem o projetos em HVDC, né? O primeiro foi Itaipu, e Itaipu foi assim, a primeira linha em HVDC foi Itaipu, né, a grande linha, mas a gente tem outros sistemas, eu acabei não comentando, que além dessas vantagens de transmitir HVDC, a gente tem não só a transmissão, mas também você pode ter uma conexão com outros países de frequências diferentes, como a gente tem em Itaipu, porque o Paraguai é 50 Hz e a gente é 60 Hz.
Então, a corrente, o HVDC, ele tem essa possibilidade de conectar sistemas assíncronos com frequências diferentes. Então, é outra vantagem do HVDC também. O que acontece, né, se não emparelhar os 50 com 60 numa alternada? Não funciona. Os equipamentos, ele funciona naquela frequência que ele foi construído para aquilo. O nosso sistema aqui é em 60 Hz. Então, todo o nosso eletrodoméstico, tudo funciona nessa frequência. Então, vai muito do sistema que está, do país, né, que está instalado. Então, se a gente tiver um problema na nossa frequência, tanto que isso é gravíssimo o controle de frequência, que a gente chama, que eu vou até falar um pouco mais para frente sobre o ERAC, que é um sistema de proteção que a gente tem no ONS, que ele justamente monitora a frequência do sistema, porque ela tem que estar lá em 60 Hz. Se você diminui essa frequência, pode queimar equipamentos, você pode ter danos em equipamentos do sistema. Então, ela tem que se manter nos 60 Hz, ela não pode baixar disso. Ela baixar, o ERAC atua com 58,5 Hz. Então, a gente tem que cortar carga para poder voltar o sistema equilibrado nos 60 Hz. Então, o sistema tem que funcionar para o que ele foi construído para aquilo. Então, nosso sistema foi construído para 60 Hz. Mas aí o HVDC consegue fazer a sincronidade, que sistemas assim com frequências diferentes. Então, ele consegue conectar. O DC permite, o corrente contínua permite você conectar frequências diferentes. Interessante. Então, aí também vai ter uma economia de subestação de equipamento. Exatamente. E até uma questão de segurança, me parece, né? Exatamente. Para você conectar é muito mais confiável. Legal. Muito legal. Então, como eu falando do mundo, né? No Brasil, a gente tem esses sistemas que conectam países diferentes, que a gente tem Garabi, a gente tem Itaipu também, e as linhas de transmissão, as grandes linhas de transmissão, que é Itaipu, né? O próprio projeto Itaipu, que cada bipolo tem 3.150 megawatts, é um sistema enorme também. Então, a primeira linha foi Itaipu, que tem 2 bipolos, o bipolo 1 e o bipolo 2. O segundo HVDC no Brasil foi o Madeira, que ele conecta as usinas de Jirau e Santo Antônio, no norte do Brasil, até São Paulo, em Araraquara. E também cada um 3.150 megawatts. E o Belo Monte, o último, o mais recente no Brasil, né, que é o bipolo de Belo Monte, que é o que eu trabalho, um dos bipolos, o bipolo 1 e o bipolo 2. Um vai para Estreito e Minas e o outro vai para o Rio de Janeiro, que é o projeto que eu trabalho. Então, no Brasil, a gente já tem esse volume de HVDCs. E eu gosto, assim, de dizer um detalhe muito grande, que muita gente não tem conhecimento do volume do HVDC, é que essas linhas em HVDC do Brasil, o tamanho delas corresponde a 13% de todos os comprimentos de linhas do Brasil, em corrente alternada. Só essas 6 linhas. Para você ver a dimensão e a magnitude do sistema HVDC, né? Então, só essas 6 linhas correspondem a 13% de todo o tamanho das linhas do Brasil. E em volume de transmissão, em potência transmitida, eles são responsáveis por transmitir 20,3 gigawatts, que é 12,7% de toda a capacidade instalada de transmissão do Brasil. Só essas 6 linhas. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um sistema muito robusto que a gente já usa bastante aqui no Brasil, não só o Brasil, como o mundo, porque tipo, aqui a gente só tem 6. Na China já tem mais de 30 HVDCs e aumentando, muito mais. Então, aqui o nosso maior classe de tensão é 800 kV, na China ele já tem 1.100 kV, a maior linha do mundo é essa de 1.100 kV, que tem 3.000 quilômetros de linha. Então, é um sistema que não para de crescer, não para. Então, no mundo inteiro já usa-se muito o HVDC, né? A capacidade atual de transmissão em HVDC é de cerca de 400, atualmente é de 277 gigawatts no mundo, o volume de transmissão dos HVDCs. Mas até 2023, 24, 25, vai aumentar para 443 gigawatts. Então, um volume muito grande de energia, muito grande, transmitido por esses HVDCs, né? Então, ele é usado já no mundo inteiro. Então, é uma tecnologia que não para de crescer. E agora, com as fazendas offshore, né, as eólicas offshore,
que também é muito utilizada, é uma tecnologia que vai crescer muito com as eólicas offshore, vai aumentar mais ainda a utilização dos sistemas em HVDC, né? Nossa, eu ia te perguntar sobre essa tendência, né? O tempo inteiro eu vejo reportagem falando do aumento, da necessidade. Você me manda muito estudo da EPE também falando, Nath, olha só, vão construir tantos quilômetros de linha. Nessa previsão de construção de linha que a EPE faz, me fala como que o HVDC está inserido, assim, tem a intenção de se expandir em HVDC também? Tem sim. Os últimos estudos da EPE já tem previsto, já tem estudo em fase de finalização, que é o próximo HVDC, que é o de Silvânia, em Goiás, e Graçaranha, no Maranhão. Já tem a previsão para, acho que ano que vem deve sair já o leilão, o edital desse próximo HVDC. Por que que tem a necessidade de mais HVDCs, né? Principalmente aqui no Brasil? Porque, como eu já tinha falado, a geração é distante do principal centro consumidor, que é o Sudeste. Então, a transmissão em HVDC, você tem um aumento nessa interligação desses centros. Você interligar muito mais rapidamente, com menos perda de energia, maior controlabilidade do sistema, maior flexibilidade do modo de transmissão, que é outra vantagem do HVDC. Porque, assim, a corrente alternada, você transmite ela trifásica, as 3 fases. Você perdeu alguma fase, você para de transmitir. Na corrente contínua é diferente, você pode transmitir pelos 2 polos, a potência é 100%, que, por exemplo, os 4.000 megawatts eu posso transmitir pelos 2 polos, mas eu posso transmitir metade por um polo só. Eu tenho essa flexibilidade na corrente contínua, então ele é muito mais controlável e muito mais flexível o modo de transmissão. Então, é outra vantagem excelente do HVDC. E eu consigo ter esse corredor de ligação do norte direto com o sudeste do país. Um corredor rápido, com menos perda, né? Que conecta a geração dessas grandes hidrelétricas, essa grande, que é agora do Nordeste, para escoar o excedente de energias renováveis por causa do aumento da geração eólica no Nordeste. Então, viu-se a necessidade de ter esse HVDC, já é o próximo, já vai ter, né? O Silvânia e Graçaranha. E, recentemente, algumas semanas atrás, a EPE, quando demonstrou esse estudo da interligação, né, do escoamento dessas eólicas, eles já falaram que veio a necessidade de mais um HVDC, além do Silvânia Graçaranha, que vai ser ou ali em Rio Grande do Norte, Paraíba, e vai para São Paulo, Rio de Janeiro ainda eles vão fazer mais estudos, né? Mas eles já viram que existe a necessidade de ter mais uma interligação, mais um HVDC nessa região, porque você tem aumento dessa interligação. Então, quando você aumenta a interligação, você aumenta essa malha de rede de transmissão, você aumenta a confiabilidade do sistema, você vai ter muitas áreas que você consegue escoar essa geração. Então, por isso que o sistema de transmissão quanto mais linhas a gente tiver, mais subestação, mais confiabilidade a gente vai ter. Então, no Brasil, por ter essa dimensão continental, né, um país enorme, então é uma grande vantagem, existe propenso de crescer mais ainda o HVDC. Nossa, Camila, que legal. Eu queria mesmo entrar nesse ponto da confiabilidade e do planejamento da expansão, né? Então, a gente pode dizer que o HVDC vai vir junto com o crescimento do potencial de geração, né? Com certeza, e principalmente agora, eu vi até uma reportagem da Elbia, acho que foi semana passada, que já tem 23 pedidos no IBAMA para licenciamento ambiental de 46 gigawatts de geração de energia eólica offshore. Então, essas, acima de 50, 70 quilômetros para transmissão em alto mar, é mais vantagem transmitir em HVDC. Então, muitos desses parques eólicos que são bem distantes da costa, a transmissão, que aí, na verdade, já era a conexão da própria geração, né, do parque eólico, a geração levar em HVDC para o continente. Então, já vai ser outra aplicação muito grande que vai vir com essa expansão da geração offshore. Na Europa, já usa muito HVDC na geração offshore. Muita Alemanha, Reino Unido, eles já têm muitos projetos dessas eólicas offshore, e que a transmissão é em HVDC. Nossa, muito interessante, Camila. Camila, e sobre os players do mercado, né?
eu venho da geração, né? Então, eu penso tudo tentando associar os geradores. Na geração a gente pode fazer uma usina por sua conta e risco, que é o produtor independente, né? Já na parte da transmissão, todas as linhas elas são determinadas ali pela EPE, certo? E todas elas Exatamente. Passam por leilões. Exatamente. A base, primeiro, são os estudos da EPE. Então, a base de onde vai sair os leilões, os editais, o primeiro ponto são os estudos da EPE. Então, a EPE faz os estudos, faz o plano decenal de energia, e a partir dali, ela manda para a ANEEL, para a ANS, que vai fazer os relatórios técnicos e vai fazer o edital. Então, o edital dos leilões fica com a ANEEL. Então, a EPE faz os estudos e a ANEEL faz toda a parte de regulação e toda a parte de separar em editais, as concessões, os lotes. Então, são todos feitos leilão. Então, cada concessão, seja ela uma linha, uma subestação, uma ampliação, seccionamento, a definição do que vai em cada lote, né? É feita depois dos estudos da EPE e é leiloado. Então, é feito tudo através de leilão. Então, toda a rede básica, né, que compõe essa rede que a gente chama de transmissão, que é operada e controlada pela ONS, né, são redes acima de 230 kV, então é toda feita através de leilão. Então, as empresas que pode ser tão pública, que tem a Eletrobras, né, a Eletrobras é um player ainda no mercado que faz parte da transmissão, com Furnas, Eletronorte, Chess, então são players que têm transmissão, né? E as partes privadas, que tem Grid, que é a empresa que eu trabalho, né? E tem Taesa, tem Neoenergia, tem Engie, tem agora MES. Então, por ser uma área assim que você tem uma receita garantida todo ano, independente do que acontecer na geração, a transmissão é garantida. Você vai ter a sua RAP todo ano, durante os seus 30 anos de concessão. Então, é uma área que você, construindo a sua obra, em 8 a 9 anos, dependendo do seu gasto que vai ter, do seu deságio que você vai dar no leilão, você vai ter o retorno daquilo e garantido 30 anos de concessão. Então, é a área que aumentou muito o olho pelas empresas, né? Porque é uma área que você vai ter aquela receita independente do que acontecer na geração. Então, todo leilão que acontece novamente, você tem novas empresas que aparecem, as brigas são cada vez maiores, deságios cada vez maiores. A gente vai ter leilão em junho agora, que vai ser leilão com bilhões de investimento de RAP. Então, é uma área que não para de crescer. E o HVDC, as empresas viram também esse grande potencial, porque a RAP é muito alta, muito alta. Para você ter noção, a RAP, que é a receita da concessão, que é a receita anual permitida, né? Da concessão faz um parênteses, explica para a gente. O que seria a RAP, né? Que a gente chama a receita anual permitida, que é a receita que as transmissoras recebem por aquela concessão, né, que ela ganhou durante os 30 anos. Então, todo ano ela recebe aquela receita. A receita do HVDC são receitas muito maiores. Por quê? Porque você tem sistemas mais robustos, mais complexos, muito mais custo de investimento. Então, são receitas proporcionais àquele investimento, né? A concessão que eu trabalho, ela custou na faixa de 9 bilhões. Só que a receita dela é 1,4 bi anual. Então, todo ano, em 9 anos, menos de 9 anos, ele já consegue ter o retorno do investimento da obra, né? Então, é um valor muito alto que você tem. Imagina, 1,4 bi por ano você tem. Se você não tiver grandes PVs, que é o que a gente chama de parcela variável, que é os grandes, do mesmo jeito que você ganha muito, você também pode perder muito, porque as parcelas são muito altas, que é o que a gente chama de... você tem desconto dependendo daquela função da transmissão indisponível. Então, nos sistemas HVDC, a gente chama de FT, a FT principal, né, que é a FT conversora, que é a FT, que é a função da transmissão, que tem todos aqueles equipamentos que fazem parte da conversão, que convertem a corrente alternada para contínua ou contínua para alternada.
Então, a gente tem uma FT no sistema HVDC chamada FT conversora. E os equipamentos associados a essa FT, que por alguma coisa restringem potência, né? Você diminui a potência, você diminui a disponibilidade dele, ele pode chegar a uma PV em questão de minutos milionária de desconto. Então, do mesmo jeito que você ganha muito, você pode, se você não tiver cuidado com esses equipamentos, não fazer manutenções periódicas, não zelar por esses equipamentos, né, você pode ter o seu desconto. Então, por isso que esses sistemas são tão particulares, né, em corrente contínua, que a ANEEL fez uma resolução específica para os sistemas em HVDC. Então, a gente tem uma resolução da ANEEL, que é a 853, que ela é específica para os sistemas em HVDC no Brasil, para os sistemas em transmissão em HVDC no Brasil. E uma das partes dessa resolução da ANEEL é que todo ano os sistemas em HVDC, a gente tem uma cota de 80 horas para parada de manutenção. Eu posso desligar a minha FT conversora, a minha linha, por 80 horas sem pagar a parcela variável, sem ter desconto da minha receita. Então, é só os sistemas em HVDC que tem essa resolução específica. Então, todo ano, durante o período de setembro a novembro, que ele fala de período preferencial, que é quando tem a seca na região norte, então, os sistemas HVDC, eles podem desligar para fazer manutenção durante 80 horas. Nossa, e costuma dar muito problema, Camila? No começo, que a gente chama de curva da banheira, né, nas subestações, que o equipamento ainda está meio que se adaptando, né? Você acabou de sair de um funcionamento e tal, então você tem aqueles ajustes de sistema, então você pode ter alguns problemas sim, mas problemas simples, fáceis de corrigir, que são inerentes a qualquer sistema, a qualquer subestação, que é a que a gente chama de curva da banheira, que quando o sistema está entrando naquele regime de você ter menos parada, menos problema, que você já tem muito mais manutenções feitas, né? Mas são problemas simples, não costuma ter muita parada, não. Legal. Camila, agora o que eu estou mais curiosa, descreve pra gente qual é a sensação de uma subestação sendo energizada pela primeira vez. Porque, assim, eu confesso que eu não gosto, eu evito trocar lâmpada aqui em casa, tá? E que nem o grill aqui de casa também, ele não desliga, então toda vez que eu tiro da tomada, a tomada sai um foguinho, sabe? Então, assim, eu fico imaginando qual é a sensação, a adrenalina de você energizar. Você tá lá na subestação na hora que energiza? Sim, com certeza. Só a primeira tá na fila lá para ver a energização, para ver que tá tudo certo, né? Porque eu sempre acompanho desde o comecinho, desde que quando tá no início da montagem, comissionamento, energização, tudo. Se tiver algum problema, é na parte, nos testes que a gente vai ver, né? Se vai dar certo ou não. Então, a gente tem que a gente chama de termo de liberação provisório, que é quando você está energizando o sistema, está fazendo seus testes sistêmicos para ver como está funcionando o sistema. É por isso que esses testes de integração, né, para energizar como é que funciona o sistema, geralmente são feitos à noite. O ONS só libera em carga leve. Que eu vou falar que eu sempre falo, que quer trabalhar em transmissão, acostume-se a trabalhar em horários quando todo mundo está dormindo. Porque quando todo mundo dorme, a gente testa para ver se está funcionando, né? Que você vai integrar no sistema uma linha nova, uma subestação nova, e são pessoas, são humanos que aperta lá o cabo, que aperta o sistema, então pode ter falhas. Então, por isso que a gente testa muito antes de entregar em definitivo para a operação, né? Então, é emocionante, porque principalmente esses sistemas muito maiores, né? Que a magnitude muito maior. Você imagina Belo Monte, que é o sistema que eu trabalho, né? É um sistema que, além de ser gigante, você imagina, o transformador nosso, cada transformador tem capacidade de transmitir 396 megawatts, a potência de cada trafo. Um deles pesa quase mais de 500 toneladas. Tem 180 mil litros de óleo. Então, é um sistema extremamente robusto, muito grande. Só a subestação de Xingu foi quase mais de 700 quilômetros de cabo de força e controle em uma subestação.
Então, é um sistema muito complexo, muito grande, muito robusto. Então, você fica muito tensa, não, né? Ah, meu Deus, será que vai dar alguma coisa errada? Será que vai pipocar alguma coisa? Né? Você fica naquela tensão para ver se deu tudo certo, como é que vai ser. E quando dá tudo certo, é uma sensação que, assim, eu digo por isso que eu estou em transmissão até hoje, né? Que foi a sensação que eu me apaixonei. Depois daquele perrengue de você montar comissionamento. Só quem passa por comissionamento sabe o quanto puxado é você virar noites lá trabalhando e ver que deu tudo certo. É extremamente gratificante, principalmente projetos que eu vi nascer do começo, né? Então, é muito gratificante saber que aquele pedacinho do meu trabalho vai levar energia para muitas pessoas, né? Que eu costumo dizer que, você imagina, a linha da XRTE, que ela tem capacidade de transmitir 4.000 megawatts. O que é 4.000 megawatts? 4.000 megawatts consegue abastecer 22 milhões de pessoas. O que é 22 milhões de pessoas? O estado do Rio de Janeiro tem 17 milhões de pessoas. Eu conseguiria abastecer o Rio de Janeiro inteiro só com a linha da XRTE. Então, é um sistema extremamente importante para a transmissão do Brasil. É uma responsabilidade enorme, enorme, enorme. A construção desse sistema gerou 16 mil empregos na construção da XRTE. Então, você está lá no dia que energizou, que deu tudo certo, é muito gratificante. É uma sensação que eu não sei descrever. Legal, Camila. E assim, então não é ligar um interruptor, né? Chegar, hoje, dia tal, eu vou ali e ligo. Não digo um interruptor, mas pelo menos uma manopla, assim, né? Não é isso. Tem várias etapas e demora dias, assim, na expectativa. Você faz por partes, né? A gente energiza, geralmente, depende muito do tamanho do sistema, né? Você pode energizar só o disjuntor e meio, energizar o transformador, energizar a linha, então, porque você vai integrar todo esse sistema. Então, você tem proteção de barra, se for uma subestação que é acessante, você tem que integrar nessa barra que já é existente, então você tem que ligar, então você pode ir ligando por partes, mas o principal mesmo é quando energiza a linha. Você energizou a linha, pronto, agora acabou, não tem mais nada, está entregue para operação, não tem mais nada para fazer. Então, quando você entrega com a linha operando, que você vê que realmente, pronto, agora energizou tudo, terminou tudo e está entregue, né? Nossa, legal. Você vai fazendo, vai testando todo por partes, né? Energização de transformador mesmo é a parte meio tensa. Será que não vai atuar nenhum diferencial? Vai nada? Dá tudo certo? Porque é o equipamento relativamente mais caro do sistema. Mais caro em subestações em corrente alternada. Em HVDC, são as válvulas. São as que fazem essa conversão CCAC, que a gente chama do coração da subestação HVDC, é a conversora, que faz essa conversão que a gente chama de válvulas tiristoras, né? Já na corrente alternada são os transformadores, que são os equipamentos bem mais caros, então a energização é bem mais assim, a expectativa é bem maior de energizar esses equipamentos, né? Legal, Camila, é de arrepiar, assim, eu fico arrepiada aqui me imaginando. Eu que já não gosto nem de tirar o grilo da tomada, imagina, gente. Não, eu tô no lugar certo. Cada podcast que eu gravo, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. Camila, para a gente encaminhar para o fim, a gente falou que muitos termos de engenharia, né? Mas assim, eu tenho certeza que não é uma carreira só para engenheiros, né? Fala um pouquinho das outras formações, como que os outros profissionais podem também atuar nessa área de transmissão. É uma área que eu sempre falo que nunca para de crescer, né? É uma área muito grande. E você tem, por exemplo, construção. Para construir, você precisa de profissionais das mais diversas áreas. Você precisa de engenheiro civil, você precisa do pessoal de planejamento, você precisa de técnico de segurança do trabalho, você precisa de médico, porque você imagine, aqui o pico da obra deu 800 pessoas, então você precisa ter um ambulatório com enfermeiros, com médicos, porque é um volume muito grande de profissionais daquela área. Então, você tem logística, você imagine fazer a logística desses equipamentos. A gente tem transformador que veio da China, transformador que veio pelo oceano, que entrou no Rio Madeira, que desceu no Rio Madeira, não, no Amazonas, pensando no Porto Velho,
no Amazonas, que entrou no Xingu e desceu aqui no Porto. Então, você tem que ter profissionais de logística pensando nesse planejamento. Você tem que ter profissionais eletricistas, pedreiro, pessoal da civil. Então, isso só para construção, isso eu falei de construção. Depois que entrou para operação e manutenção, você tem técnicos, operadores, mantenedores. Então, a área que mais absorve da OIM, geralmente são técnicos em eletrotécnicos, engenheiro eletricista, mas você tem o pessoal de OIM, tem o pessoal da regulação, porque você vai ter que ter contato com a ANEEL, ONS, então você precisa de advogado, você precisa do legal para você fazer contrato de compartilhamento de instalação, então você tem o pessoal da área legal também, advogados que trabalham no setor, e agora que a gente está tendo cada vez mais aumento dessa malha, né, de subestações, a gente está tendo cada vez mais acessantes e acessados, que é uma subestação nova que entra, é um bem novo que entra numa subestação que já existe. Então, você não é o dono da casa, você vai entrar na casa dos outros, então você vai ter que ter um contrato com esse dono da casa. Então, você vai ter que ter o pessoal de advocacia para cuidar desses contratos. Tem o pessoal de compras, que você vai ter contato com o fabricante. Então, tem os fabricantes de equipamento, que você vai ter engenharia de produto, toda essa parte de fabricante de equipamento, já é outro mundo grande para fornecer para a subestação em linha. Você precisa desses fornecedores, que aí você vai ter o pessoal de compras, muitos engenheiros, né? Então, são muitas áreas que tem nesse setor. Legal, Camila. Nossa, bom, eu tenho certeza que o ouvinte está com vontade de entender mais sobre transmissão e vai procurar a Red para assistir o seu curso. Olha, quem tiver interesse, vá no site da Red, redenergia.net. Pelo nosso Instagram você também consegue chegar. Veja a ementa do curso da Camila, vai começar agora dia 15 de fevereiro, se eu não me engano. Né? E vai continuar gravado na plataforma disponível para os alunos que são assinantes do plano anual. E você também vai ter contato com a Camila ali, fazer um networking ali na hora da aula ao vivo, né, Camila? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal, porque assim, eu costumo dizer que eu passei por praticamente todas as áreas possíveis do setor de transmissão, porque eu comecei na construção em uma empresa pequena, né? Construindo a subestação, então eu tenho toda essa visão de como é a construção desde o comecinho, desde a base, né? Passei para concessionária, para dona da concessão, que é empresas maiores. Agora eu estou no OIM, estou na parte de engenharia e também estou fazendo parte de P&D, junto com fazendo estudos para EPE, de um sistema de transmissão. Então, eu meio que passei por todas as etapas de um projeto, que é o que a gente vai ver, né? De como é, desde o planejamento, desde a pesquisa até o leilão, que eu já fiz orçamento para leilão da ANEEL e nas empresas que eu trabalhei, né? De como é fazer esses orçamentos. Depois que você ganha o leilão, como é construir, né? Antes da licença ambiental, o que é que você tem que fazer, planejamento. Então, eu passei por todas essas etapas, né? Para até energizar e o pós-depois, que é o que eu vivo hoje em dia, né? E eu até escolhi o estudo de casos do HVDC, uma substituição em HVDC, porque eu costumo dizer que eu aprendi isso com um mestre Jedi em HVDC, que foi na primeira substituição que eu trabalhei. É um dos referência mundial em HVDC, que é a ABB Suécia. Então, lá em Porto Velho, a gente teve a presença muito dos suecos lá na montagem da subestação, e um desses responsáveis que estava lá na montagem, ele tinha um paciente para me explicar as coisas. Ele falou, disse, olha, você sempre tem que ter na sua cabeça uma subestação modelo do que é que tem que ter uma subestação. Quais são os equipamentos que tem que ter, como é que funciona, quais são os bays. E uma subestação HVDC é uma subestação completa, porque você tem o que tem numa subestação em corrente alternada e você tem a mais, que é o DC, que você não tem em corrente alternada. Então, para você pegar um modelo de um sistema de uma subestação em HVDC, ela é extremamente completa, porque você tem toda a parte em corrente alternada, que é o disjuntor e meio, a barra, e tem a parte do corrente contínua, que você não tem nos sistemas em corrente alternada. Por isso que eu escolhi fazer o exemplo do estudo de caso que é um sistema HVDC, né? Porque você já vai ver o que você não veria no corrente alternada, você só vê em HVDC.
Nossa, Camila, muito legal. Camila, obrigada por estar aqui no podcast, obrigada por participar da Rede, por apoiar a gente desde o início. Já tem até tem entrevista, né? Você foi a primeira entrevistada da plataforma da Rede. Muito bom. Exatamente. Camila, não deixem, ouvintes, não deixem de conhecer o perfil da Camila, é o @elasdebutina, é incrível também, que além de energizar essas subestações em alta tensão e corrente contínua, ela também escreve livros, faz curadoria de histórias de mulheres na área de transmissão, não, né, Camila? É geral, áreas geral, né? geralmente que trabalham em ambientes muito masculinos, que tem pouca presença feminina, né? Olha só, e ela ainda achou um espaço para dar curso na Rede. Camila, muito obrigada pela participação e até o nosso curso. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Falar sobre transmissão para mim já é sempre um prazer. De HVDC mais ainda. Então, muito obrigado. Convido vocês a assistir ao meu curso, né? E mais uma vez, obrigada. Obrigada, ouvintes. Até a próxima.